podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que... E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gravata Solta. Eu nem me recordo mais qual episódio, você lembra não? Acho que a gente está no 62º ou 3º. Ó, então assim, esse podcast, como você já sabe, ou talvez não saiba, é um podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. Então aqui gera muitos insights, muita coisa bacana, você vai ver ao longo desse episódio aqui que vai render bem. Estou com o Rafa aqui, o Rafa cada dia mais forte, não sai da academia, é um rato de academia, tá certo? Mais ou menos. Por quê? Essa última semana foi, assim, é Páscoa, daí a gente acaba... Exagerando um pouco. Exagerou um pouco, né? Não teve como. Saiu um pouco do foco. Né? Não, foi pro feriado, volta 1 quilo mais gordo. Nossa, é horrível. Você sai do foco da academia. Aí quando você volta, o problema da academia não é quando você volta, é quando você sai. Que para voltar é mais difícil? É muito difícil, é muito difícil. Esse é o maior erro de quem frequenta academia. Quando você pega eu frequentei a academia uns 5 anos atrás, não consigo voltar ainda. É isso. Errou lá atrás. É difícil, né? Uhum. Errou lá atrás. Mas enfim, agora voltamos. Agora vamos voltar ao foco. 5 dias na semana, 5, 6 dias na semana, tá ótimo. Tá ótimo, é verdade. Muito bom. E aí eu vou deixar você apresentar aí o nosso convidado de hoje. É um convidado que ele falou para nós que esse é o primeiro podcast da vida dele. Exato. Então, ou seja, eu acredito que nunca mais ele vai voltar no podcast, tá certo? Vai ser uma experiência traumática. Traumatiza. Mas vamos lá. Então vamos embora. O nosso convidado de hoje, a gente já conhece ele há um bom tempo. Na verdade, assim, eu conheço há menos tempo. O Alexandre já conhece um tempo maior. Aí depois eles falam quantos anos eles se conhecem, daí deixa com eles. Eu só tô aqui para apresentar. Tá certo. Né? Bora lá. Mas é um antigo amigo nosso. Antigo, né? Amigo? Não é mais? Não, é amigo ainda. Mas a gente fez amizade. É um amigo de longas datas. Exato, né? Um amigo de longa data. E que a gente tem o prazer de receber novamente no nosso escritório, no nosso podcast. Vou passar agora a palavra para ele falar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, Rafa. Muito bem-vindo. Valeu. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Depois de tanto tempo, né? Verdade. A gente não se via aí já, acho que para mais de 1 ano já. Tá né? devendo mais, chopp aqui para ele. Tô devendo um chopp aqui pro Ale. Ah, que bom que você falou Já e a faz- gente gravou. Agora virou prova. Ele vai colocar o vídeo como, toda vez. Tem como editar aí depois?
Ele vai colocar o vídeo toda vez, vai falar, tô devendo um show pra ler, devendo um show pra ler. Você vai receber esse videozinho, esse Eu corte vou dar 5 jeito vezes por de semana. pagar isso o mais rápido possível, cara, senão eu tô ferrado. Mas tá certo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é o meu primeiro podcast. Vamos, pega leve aí, porque Aham. dá um friozinho na barriga. Não, nada que um corte polêmico não resolva. É, né? Daqui a pouco você nem vai lembrar que tá no podcast. Não. Te garanto. Daqui Legal, a pouco a gente bacana. pergunta opinião política. Nossa, aí vira um negócio assim que a gente vai colocar em todas as redes sociais. É, né? Então, e vamos tocar o barco aí. Vamos lá? Vamos Antes de embora. começar, olha o que eu vou fazer para deixar ele mais tranquilo, mais de boa. Ó, eu vou te presentear Opa, com esse livro aqui. Foi um livro que eu lancei. O evento de lançamento foi semana passada, Quinta-feira passada. quinta-feira passada, Faz uma semana. uma semana. E hoje ele já se tornou um best-seller. Tá certo? bacana. Então, Ó, o podcast já começou bem, Já cara. tá lá na Não. lista da Veja. Já começou com ponto positivo. né? Então Eu tô ganhando já tá mais presente, tranquilo, já né? tô mais sossegado. E eu- Ganhou água, Ó, ganhou já presente. ganhei água, ganhei um livro. Pô, tá E feito. eu Já tô- espero que esse livro possa ter alguns insights para te ajudar também Com certeza. no empreendedorismo. Sim, com certeza. Muito obrigado. Pra gente começar, eu gostaria de pra gente começar a fazer uma introdução, não sei o quê. Fala um pouquinho pra gente, Hélio, da tua trajetória profissional, como que você despertou essa vontade de empreender, como que você empreende hoje, se teve alguma pessoa que te inspirou aí pro lado do empreendedorismo. Conta um pouquinho pra gente. Inclusive, quem é o Hélio? Sim. Bom, o Hélio sou eu, sou pai da Vitória, pai do Gustavo, marido da Fernanda, dona Fernanda, né? E assim, cara, a gente falou até um pouco antes aí a respeito de lá atrás, onde trabalhou e tal. Eu só tive um emprego registrado, meu único e último registro, que foi lá no Cé Supermercados, né? De lá pra cá, desde quando eu saí de lá, sempre foi na tentativa de montar alguma coisa, de empreender, de trazer pessoas para trabalhar comigo. E aí foi uma infinidade de Tentativa e segmentos, de tentativas, de erros. Só que assim, eu costumo dizer que os erros, eles vêm também para te trazer pontos positivos, né? Porque eu acho que na minha idade, como eu comecei lá atrás com 17 anos, 18 anos já tentando fazer alguma coisa, a gente não tem experiência nenhuma, né? Sim. Então é mais certo que vai dar errado do que vai dar certo, né? E graças a Deus o que não me faltou foi força de vontade para ir lá depois de cada queda, depois de cada erro e falar, não, vou tentar de novo. Então, Falando em empreendedorismo, só queria fazer uma ressalva aqui, que nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos, porque Isso. na época eu era promotor de vendas, uhum, e o Hélio ocupou várias posições dentro Sim. do Seda Pan-Americana, Sedapan, o pessoal Sedapan. fala Sedapan. né? E assim, aquela época eu sofria, porque eu carregava caixa o dia inteiro, Eu lembro. né? Mas agora eu tô tranquilo, né? Agora, né? Tá flat. Vida flat. mas eu costumo dizer que quem correu lá atrás Aham. vai chegar lá na frente mais tranquilo, né? Porque é aquela situação, acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas será que carregar caixa é mais difícil do que ser empreendedor? Cara, eu acho que não, hein? Já a gente, eu acho que a gente não. entra nesse assunto aí. São tarefas totalmente diferentes, Uhum. com pesos diferentes. Exato. Eu acho que a caixa lá é mais leve, viu?
O efeito colateral da caixa lá é bem menor, viu? Não é? Muito menor, cara. Muito Terminou menor. o dia, vai pra Não, casa, acabou dorme ali, e boa, né? tomou um banho, putz, tá zero. Tá zero. Vou assistir um filme, vou ouvir uma música, vou isso, vou aquilo. Empreender não. Empreender muitas vezes você tá sentado lá no sofá da sua sala, tá assistindo ali uma série, um filme, alguma coisa, mas você não tá vendo nada lá. Tá escutando assim. Você se pega Não, longe. você tá longe, você tá preocupado com os boletos que vão vencer amanhã, com a folha de pagamento que é no dia seguinte. De repente você não tem nem um terço do valor ainda. E é complicado. Até você aprender a lidar com isso, a manusear esse tipo de sentimento, esse tipo de pressão, sofre muito. Não é pouco, é muito. E o que te levou a empreender? Olha, o que me levou a empreender, cara, é que eu acho que assim, a partir da hora que você tem um negócio, que você parte para realmente ser um comerciante, montar algum tipo de negócio, você tem várias oportunidades. E além de eu próprio conseguir ter mais opções, ter mais oportunidades, eu consigo trazer pessoas comigo também, que eu acho que é o mais importante. Apesar de hoje ter uma contradição nisso aí, né? Porque o empresário hoje ele é visto como o vilão da história, né? Total. Só que assim, o que me atraía antes, não só antes, hoje também, apesar de todos os detalhes como eu falei aí agora, o que sempre me atraiu era de poder ajudar, de poder, colocar lá 1, 2, 3 funcionários, 4, já cheguei a ter 50 funcionários, né? A empresa nossa não é uma empresa tão grande, mas assim, no meu segmento é uma empresa que tem um potencial bacana. Mas o que mais me atraía mesmo era a questão de você abrir oportunidades para outras pessoas, né? Que eu acho que é o mais importante. E você... Desculpa. E quem te incentivou, te inspirou? Como foi isso? Olha, eu posso falar para você que o meu maior incentivo veio de casa mesmo, do meu pai, né? Porque meu pai é um nordestino, um baiano, que veio para São Paulo praticamente sem lugar para ficar, sem saber ler e escrever e, cara, desde que eu me entendo por gente, eu já vi meu pai tentar fazer de tudo, de tudo. Tudo que ele via, falava, meu, isso aqui dá pra montar alguma coisa, ele ia lá, tentava, daqui a pouco não dava certo, ele desanimava, mas no dia seguinte, não, vamos tentar de novo. Então, assim, o meu maior incentivador realmente foi meu pai. Então, e você falou anteriormente, né, de trazer gente contigo, enfim. Uhum. Você acha que da onde que vem isso? Vem da essência do Hélio? Vem de alguma passagem que você teve durante sua vida, de trazer pessoas junto contigo? Eu acho que é de mim mesmo isso aí, tá? Porque o que acontece, cara? Eu penso comigo que se a pessoa estiver bem, ela também vai ter oportunidade de puxar outras pessoas, né? E quando a pessoa tá bem, ela não dá trabalho. A pessoa tá bem, ela não vai te pedir nada, ela não vai te trazer problema, porque ela tá tranquila, tá? As coisas estão fluindo para ela, né? Tá andando, a pessoa... Qual que era o meu maior objetivo, assim, quando eu montava alguma coisa? Mesmo quando lá atrás, que a gente montei algumas empresas com amigos, montei como sócios, né? Montei outras empresas eu sozinho, mas trazendo amigos para trabalhar comigo. Pô, vem comigo. Às vezes a pessoa trabalhava ali de motoboy entregando pizza. E ganhava uma mixaria. Eu chegava e falava, meu, vem comigo. Vamos comigo. Ó, você ganha tanto hoje, você vai conseguir ganhar 2 vezes isso. E aí a gente ia trazendo. Alguns deram certo, outros não, né? Mas o objetivo maior mesmo era ver as pessoas que a gente gosta numa condição boa também. Eu acho que isso é o mais importante, né? E o pessoal em casa, o pessoal no trabalho, enfim, onde quer que estejam ouvindo esse podcast, devem estar curiosos. Sim. O que você faz? Do que é a sua empresa? Do que é, né? Vamos lá.
Hoje a gente tem. Hoje eu sou proprietário da Gesso Rochidale, GR Distribuidora. Somos uma distribuidora de materiais para construção civil. Hoje o nosso carro-chefe é o drywall, né? A placa de drywall, o gesso em pó para revestimento de parede e todos os outros acessórios que usam no drywall também, que é divisória. Hoje a gente tem lá forro PVC, forro de isopor, forro com isolamento térmico e acústico, luminária, um pouco de parte hidráulica, um pouco de pintura. Ou seja, por exemplo, você vai fazer hoje está fazendo uma obra e chegou ali na parte do forro, do revestimento, né? Lá na Gesso Rochidale você vai encontrar desde do forro em si, né? Até tomada, fio, massa corrida, lixa, pincel, escada, Você oferece uma lona, solução uma 360 solução para 360. reformas. Isso, exatamente. O Legal. nosso carro-chefe é o gesso, né? Mas eu tenho vários produtos, tenho uma gama gigantesca de produtos que estão ligados ali ao forro, divisória, revestimento, né? Tudo isso a gente tem lá. Legal. Há quanto tempo ele? A gente já montou aí a Gesso Rochidale, está indo para 21 anos. E lá 21 atrás anos. você trabalhou, né, num supermercado, Sim. né, no Sé. Uhum. E o que te levou a esse segmento? Cara, bem interessante essa parte aí, viu? Porque é um segmento. Completamente distinto, É, a meu ver. se você montasse um outro totalmente. supermercado, Aham. né? Se você, enfim, porque Não, esse era seu meio, né? exato, exatamente. Inclusive já estava indo para a parte administrativa, já sabia Isso, como operar, já, enfim. exatamente. Mas mercado nunca foi nunca foi ali Nunca sonhou em ter um Não. mercado. Não, até porque mercado até hoje, tenho até alguns amigos que têm mercado pequeno, né? Não tão grande De como bairro. era o Sé, tal, mercado de bairro. E é um segmento que se trabalha muito, né? Para dar certo, você tem que realmente se doar ali de cabeça. Então, desde aquela época eu entendia que para montar um mercado você realmente teria que ter uma estrutura, você teria que estar disposto a se doar para aquele negócio ali praticamente 24 horas, né? Que é você vê, eu tive esse entendimento lá atrás. A gente está falando aí de pelo menos aí 30 anos atrás. Seria algo parecido talvez com um restaurante? Bem próximo, bem próximo. E olha que naquela época o mercado não abria de domingo, não ficava aberto até tarde como hoje. E eu já entendi que não era o Não que eu era por queria. ali. Porque realmente, eu acho que assim, dinheiro é bom, né? Traz um conforto, tudo. Mas não adianta nada você ter uma condição bacana, mas você não poder Usufruir. usufruir daquilo, né? Eu acho que a vida é um conjunto. Você tem que estar bem financeiramente, seu negócio tem que estar bem, mas a sua família também tem que estar bem. Você, principalmente, tem que estar melhor ainda, porque você é o gestor de tudo ali, não só da empresa, mas da família também. Então, hoje a gente vê muitas pessoas aí que, entra de cabeça, realmente, o negócio tá bacana. Mas quando você vai ver a família do cara tá derrubada, às vezes o cara tá ruim de saúde, né? Então, Mas você não acha tem que ser um que contexto. são fases da empresa? Por exemplo, não sei, né, como foi com você, mas eu acredito que no início da empresa você tem que se doar mais, Mas, muito né? mais. Muito mais do que com 20 anos de Sim, empresa. mas aí é que tá. Eu vou falar por mim mesmo, a minha Uhum. experiência. O meu primeiro casamento foi pro Beleléu no início da empresa. Por quê? Porque eu tinha que... Era sábado, era domingo. Se você perguntar para mim quais as lembranças que eu tenho da minha filha com 3 anos, 2 anos, 4 anos, são mais assim, ó, pouquíssimas. Porque eu não tinha tempo. Eu escuto muita gente falar, não, igual você falou e tá certo, tem que ter um equilíbrio. Sim. Ok, eu também concordo. Só que em algumas fases da empresa,
você tem que desequilibrar, não tem como o que equilibrar. fazer, não tem o que fazer. O problema é que muitas vezes Isso vira normal, né? vira normal. E Você daí não é entendeu? fase. Não é É, daí na fase. fase, daí é É, estilo e de tem vida. outra, tem uma outra situação que é muito interessante também. Você monta uma empresa, né? Você começa ali, montou a empresa, é uma empresa pequenininha, né? Mas ela tem um faturamento e tal, e aí você vai galgando ali o crescimento. Tem gente que começa um negocinho pequeno, vai se estruturando, vai indo, e a coisa vai aumentando e ele vai botando as coisas no lugar. Mas tem gente que não. Tem gente que começa e às vezes quer dar uma acelerada, e aí a estrutura ainda não está pronta para aquilo, É verdade. e aí essa questão do equilíbrio nunca chega. Você entendeu? Sim. Acaba você tá sempre naquele desespero, está sempre naquele sufoco. Por quê? Porque você começou, você tentou fazer, pô, tá bacana, mas isso aconteceu comigo. De repente fazer algum investimento na hora que ainda não era a hora, né? E aí você acaba. Dá um passo maior que a perna. Exatamente. E, Hélio, tem aquele romantismo, né, que hoje em dia virou meio que moda. Todo mundo quer empreender. Ah, eu vou virar empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor, ele trabalha pouco, Aonde? ele ganha muito, né? Ele é patrão, então ele manda e as pessoas fazem e tal. E aí eu estou me recordando de um papo que a gente teve há alguns minutos, Sim. onde você contou uma história aí do Do piloto. piloto de avião. É Né? isso mesmo. Explica pra gente aí. É isso mesmo. O piloto de avião é aquele cara que sabe que ele pode morrer a qualquer momento, a cada voo é um risco, né? Mas a vontade que ele tem de voar é maior do que o medo de morrer. Mas no Brasil não tem risco. Não tem? No Brasil, olha, hoje eu vou te falar que assim, cada dia para mim é um recomeço. Cada dia é um recomeço. E as reportagens estão aí, né? Vocês viram aí o que aconteceu agora INSS. do INSS, então a coisa só vai ladeira abaixo. Você sabe para quem que vai sobrar essa conta aí, né? Correio já está fazendo greve, salário atrasado, 3 meses, isso e aquilo, e daí para pior. Mas o que acontece? Eu, como empresário, eu não posso nem ficar perdendo muito tempo com isso, porque senão daqui a pouco o que acontece com a maioria das pessoas é isso. As pessoas, tudo bem, tá aí, a coisa tá aí, Existe um o problema problema. está aí, a gente sabe que existe, mas assim, vai sobrar para o trabalhador, vai sobrar para quem bota a roda para rodar, né? Que são as empresas corretas, as empresas idôneas, os trabalhadores que têm que estar lá todo dia. E eu me considero, eu falo até para os meus colaboradores que assim, a única coisa que tem de diferente entre eu e eles é só o volume dos boletos. Não muda, porque, cara, o que eu tenho de melhor sobre eles? Nada. Eu tô lá todos os dias. Eu chego cedo, eu saio tarde. A gente corre todo dia, eu tô lá para resolver problema, né? Então, assim, a minha diferença deles é somente as responsabilidades, que os meus valores são maiores, mas, assim, o objetivo é o único, é o igual deles. Levar o pão para casa, fazer a coisa funcionar. O papo tá tão bom que a gente nem concluiu o porquê que você foi pro... Vamos lá, vamos lá. verdade. Vamos lá. Então, quando eu saí lá do Cé Supermercados, eu voltei a trabalhar com meu pai, né? E nessa época meu pai estava ali numa mudança de segmentos. Meu pai tinha açougue, e aí também era uma coisa que trabalhava demais, de domingo a domingo e tal, e a gente começou a pensar em alguma outra coisa para trabalhar menos, para ter um pouco mais de tranquilidade e tal, de lucratividade também. E aí a gente começou, meu pai vendeu, a gente tinha 2 açougues, né? Meu pai vendeu esses 2 açougues, pegou lá um valor, a gente até tomou um chapéu lá, perdeu
essa negociação aí, os caras aplicaram um golpe, né? E perdemos essas duas lojas. Mas eram bem sucedidas as lojas. Bem bacana, cara. Bem bacana. E infelizmente meu pai caiu num golpe lá e a gente perdeu essas duas lojas aí. Aí você imagina, de repente, a gente tinha 2 açougues. Meu pai sempre teve 2, 3 ramos de atividade, né? E aí ele tinha uma empresa de segurança também, mas assim, com a saída dos açougues, a gente ficou praticamente aleijado de uma perna, né? E aí meu pai começou a fazer serviço de manutenção. Montou uma empresa de manutenção predial, né? Que já trabalhava no segmento de segurança, zeladoria, limpeza de prédios, condomínios. A gente montou a manutenção predial, que fazia pintura, alvenaria, raspagem de assoalho de madeira e colocação de gesso. Legal. Né? Elétrica, hidráulica, tal. E aí a gente começou, pegava todo tipo de reforma. Só que chegou um tempo que a gente começou a perceber o quê? O gesso era um trabalho que era rápido, terminava rápido, não dava retorno e o dinheiro entrava rápido. O investimento não precisava ser alto, né? Porque o gesso é barato até hoje, o material, mas o dinheiro voltava muito rápido e sem dor de cabeça, sem retorno. Nesse meio tempo eu foquei um bom tempo aí na raspagem de assoalho, né, que era o sinteco, o pessoal falava antigamente. Sim. Foi um ramo legal, bacana, mas dava muito retorno. Retorno que você diz, você tinha que fazer um trabalho e posteriormente... Porque assim, o sinteco, o que acontece? Por exemplo, aqui é um carpete de madeira, mas vamos imaginar que aqui fosse um assoalho, né? Você me chama na tua casa, olha, eu preciso fazer a raspagem aqui e tal, tá bem desgastado. Beleza, fecho contigo. Trago o raspador, o cara mete lixa, tal, raspa. Aí ele vem com a massa, faz todo o preparo ali, tapa os buraquinhos, tal. Vem com uma outra lixa, faz todo o polimento, né? Ah, poliu, não tem buraco, não tem nada. Igual uma funilaria de um carro. Uhum. Beleza. Preparou tudo, fechou, tal, tapou os buracos. Tirou todo o pó, todo o excesso. Polido, lisinho para aplicar o verniz. Para ficar brilhoso. Uhum. Aí o cara fecha a janela, passa fita crepe e tal, tira o pó de tudo, aspira tudo. E começa a aplicação do verniz. Que é um verniz poliuretano para realmente deixar aquele brilho que fica bacana. Terminou de aplicar, ele fecha a porta. E ali são 7 dias para esse verniz secar. Só que nesses 7 dias, se ele esqueceu um buraquinho de janela aberta e entrou um vento... Já... Cara, cada vez que eu ia abrir a obra depois de 7 dias, era um mini infarto do miocárdio que eu tinha, cara. Porque era sempre uma caixinha de surpresa. E muitas vezes eu abria a porta e falava, graças a Deus, aparentemente tá tudo certo. Aí eu olhava, beleza. Ligava pro cliente, ó, acabei de abrir, sua obra tá ok, tá tudo certo. Vamos marcar a entrega? Vamos. Amanhã, tal hora, beleza. Chegava lá com o cliente ia no lugar certinho. Falava, mas essa bolha aqui? Pô, cara, bolha? Ontem não tava essa bolha aí. Alguns pontos o verniz não secava direito. Aí... Daí você tinha aberto, já entrou o vento. E aí tinha que fazer tudo de novo? Fazer tudo de novo. Toda a raspagem novamente, fazer como se fosse um polimento, todo o processo. Caraca. Fazia todo um polimento, não de raspar tudo de novo, mas um polimento fino e fazia aplicação novamente. Esperava então, mais 7 dias. Mais 7 dias. Então isso aí foi uma coisa que assim, começou a ficar, o profissional bom começou a ficar escasso, já não se achava mais. Os caras que eram bons, que realmente fazia bem feito, já não queria prestar o serviço para minha empresa, queria ele mesmo pegar o serviço, então o custo já começou a ficar muito fora do normal. Aí, para pegar o serviço, eu tinha que cobrar caro. Muitas vezes eu dava um preço, o profissional chegava lá e falava, não, eu te faço por tanto, que era ele mesmo que ia fazer, né? Então começou a ficar difícil. Aí chegou uma época que eu percebi que o gesso era muito mais rápido
o investimento era muito menor, muito pequeno, e eu comecei a focar mais nas obras de gesso. A gente deixou o anúncio lá de manutenção e tal, mas eu dava mais ênfase na parte do gesso. E o que que te levou a sair de onde você estava, que era o mercado, Uhum. e trabalhar com teu pai? Foi uma questão financeira? Foi uma questão... Não foi. Na verdade, assim, cara, eu sempre trabalhei com meu pai a vida toda, né? Mas a gente sempre teve muita divergência de ideia. Muita, mas muita mesmo. E aí eu sempre falava pro meu pai, quando eu fizer 13 anos, que eu tirar minha carteira de trabalho, você vai ver, eu vou embora. 13 anos. E aí ele falava, eu quero que você vai mesmo, que você vai ver como é que é lá fora, que não sei o quê. E eu fui. Fiz 13 ou 14? 14, né? Que conseguia. 14. Eu comecei com 14. Anos. 14, era 14. 14 anos você já podia tirar a carteira de trabalho e já conseguia registrar. Uhum. E foi dito e feito, cara. Eu peguei minha carteira de trabalho, 14 anos. Meu pai que me indicou lá no CEP, porque ele também trabalhou, acho que 10 ou 12 anos lá, né? E aí me indicou. Eu entrei lá, fiquei 8 anos. Mas aí você saiu de casa? Não, Ah, tá. só saí da empresa. Entendi. E quando eu saí do mercado, eu queria montar alguma coisa, mas a empresa do meu pai estava lá, de portas abertas. Eu não ia ficar parado esperando montar alguma coisa para começar. Voltei a trabalhar com meu pai, só que voltei com outra cabeça. Porque aí eu já tinha tido experiências lá fora, tal. Voltei com outra cabeça. Pai, vamos fazer isso, isso e isso. Vamos. E aí foi quando a gente começou a fazer essas manutenções. Foi quando a gente descobriu que o gesso era o melhor caminho, mas isso no serviço, na colocação, né? E a gente focou nisso aí. Então chegava final de semana, o que a gente fazia? Naquela época não tinha Google, que você vai lá, bota um crédito lá e o teu anúncio bomba, né? Naquela época era o jornal Estadão, era o jornal Diário Popular, você fazia aquele anúnciozinho quadradinho, e a gente fazia algumas opções, a gente tinha algumas opções de publicidades que era pegar um carro velho, comprava um carro, a gente tinha Caravan, mas velho mesmo, sabe? Aqueles carros praticamente De abandonados. ferro velho. A gente mandava fazer aquela placa de PVC com gesso bem grande, gesso, forma, em cima moldura. do... É. Aham. E aí eu pegava esse carro, levava para a porta dos condomínios na sexta-feira à noite. Pegava ali Alphaville, Granja Viana, Cotia, às vezes algum condomínio de prédio que estava entregando aqui em Perdizes, Moema. E eu sempre levava esses carros, parava lá na sexta à noite, e no domingo à noite a gente retirava, recolhia. E as plaquinhas de poste também, que a gente mandava fazer as plaquinhas, amarrava no poste, tirava, colocava na sexta, tirava no domingo. E hoje, como que você faz? Hoje, Google, Tudo Google. todo Google. Legal. Google, algumas plataformas que a gente tem que nos traz as cotações das grandes construtoras, das empreiteiras. E pegando... Desculpa, pode falar. Não, Já só tô ia falando muito. perguntar. E você continuou sócio do seu pai, então? Na verdade eu não era sócio, né? Eu nunca fui sócio do meu pai. trabalhava Eu com ele. trabalhava com ele, exatamente. Até que chegou uma hora que realmente eu decidi seguir carreira solo, né? Nessa época aí, para você ter ideia, a gente trabalhava com mão de obra, eu não vendia produto, era só serviço. A gente pegava o serviço, contratava o gesseiro ali freelance, ó, peguei 100 metros de forro. Fazer uma intermediação. Exatamente. A gente ganhava dinheiro com isso. Pegava por exemplo, R$ 100 o metro. Aí eu ia lá numa loja de gesso igual a minha, comprava o material, pegava o gesseiro. Quanto você vai me fazer para colocar esses 100 metros aí? Ah, te faço R$ 30. Eu ia lá, pagava a parte dele, pagava o material e botava ali 30%, 40% do valor no bolso. A gente vivia disso. Só que chegou uma época, principalmente quando o pessoal começou a ter muito acesso a celular, internet. Eu tinha muito engenheiro, arquiteto, que passava serviço. E eu comecei a perceber que muitas vezes eu pegava uma obra, de repente eram ali 2, 3 sobrados, por exemplo. Eu fazia o primeiro,
dependendo do gesseiro que eu colocava lá para fazer o primeiro, eu já não fazia o segundo e o terceiro. Porque o cara já atravessava. Ah, Ô, começou tudo de novo. você entendeu? Aham. E aí começou a ficar ruim, cara. Ficar ruim. E aí nessa época eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu acho que tá na hora da gente montar alguma coisa onde a gente não precise ir atrás do cliente. A gente precisa montar alguma coisa que a gente tenha a mercadoria e que o cliente venha até nós. E nessa época, cara, meu pai tava numa situação ruim financeiramente. A gente tava numa situação bem desanimadora mesmo. E a gente começou ali, meu pai, pô, mas como que a gente vai montar? Eu falei, cara, como a gente vai montar? Eu não sei, mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente está trabalhando demais e já a mão de obra já estava começando a ficar ruim, igual do Sinteco, né, do assoalho. E eu falei, ó, não quero passar por aquilo de novo. E aí a gente teve ali a ajuda de algumas pessoas que ajudou bastante. Eu me lembro que teve uma senhora, até falecida, ela, Dona Catarina, que ela era veterana no gesso. Ela era, assim, uma pessoa já de idade e tudo, mas tinha muito conhecimento e gostava muito do meu pai. E na época, quando meu pai falou para ela que queria montar e tudo, mas estava sem grana, estava sem estrutura, ela ligou lá no Nordeste, fez toda a apresentação, ó, pode vender que o rapaz aí é uma pessoa correta, eu assumo que ele comprar aí, se ele não pagar eu pago. Mais ou Como se menos fosse assim. fiadora. Exato. E cara, ela foi a pessoa que abriu as portas pra gente, né? Que legal. E aí montamos lá a Gesso 3000, que é a loja do meu pai, que hoje meu irmão caçula que toca lá, né? E eu fiquei com meu pai lá de 2000... Não, eu fiquei com meu pai lá de 99 até 2005, no Gesso 3000. Já fazendo ali só venda de material e tal. Eu até pegava algumas obrinhas, mas assim, bem no paralelo mesmo. O foco era venda de material, né? Distribuição. E aí em 2006, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, sua loja tá bacana, tá andando. Acho que chegou a hora de eu correr atrás do meu sonho também. E vou seguir carreira solo. E por que você tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão justamente por conta das diferenças que a gente tinha de ideias. Era uma questão muita de... divergência. Meu pai sempre foi um cara visionário, né? E ao mesmo tempo dele ser um cara visionário, eu era um menino novo, sem experiência de vida, sem visão. Eu queria, mas não sabia como. Meu pai tinha visão, mas não sabia, de repente a gente tinha muita divergência ali. Às vezes a gente queria a mesma coisa, mas vinham informações desencontradas. E a gente tinha muita discussão, era muito estresse, e eu decidi seguir carreira Por que você solo. tá rindo e concordando? Eu não tô entendendo. Eu sou Será que? Não. Não, acho tem que nada a não, ver, né? Não. É porque Entendi enquanto também. você falava, ele. E assim pra você. Eu não tô entendendo. Será assim. que- Vamos pegar desde o início do podcast? Vamos pegar minhas reações desde o início do podcast? Fazer um... Mas... E Uma aí, análise. É. E aí, cara, nessa época aí, meu pai chegou, falou, não, vai lá e tal, pode ir. E qual que é a Fui. maior diferença desde que você entrou no mercado de gesso até hoje? O que mais mudou Tudo, no mercado? tudo. Loja de gesso, naquela época vendia só gesso em pó, placa, arame, estopa, parafuso, só. Coisas relacionadas ao gesso, Uhum, apenas. exato. E hoje? Hoje, se você for lá na minha loja hoje, é como eu te falei, hoje você vai encontrar lá areia, cimento, pedra, parte hidráulica, parte de pintura, parte de acessórios, ferramenta, papelão ondulado, plástico bolha, fita crepe, WD, cola, pilha, uma infinidade de coisas.
Mas isso é um diferencial ou é algo só para estar no mercado? Não, é um diferencial. Um diferencial. Um Por quê? one-stop shop. Ou É. seja, o cara para ali, ele consegue. Exatamente, exatamente. Tanto que hoje tem alguns fornecedores que eles fazem questão de ter o produto dele lá. Eu tô com um aqui, inclusive, que, cara, é uma marca nova de um determinado produto, não vou citar o nome, né? Mas assim, Se quiser, ele... se o pessoal quiser saber, passa lá na loja do Hélio. Exatamente, é. Semana que vem acho que já vai estar lá já. Legal. E, assim, ele tá desesperado, cara, pô, me ajuda, tal, deixa eu colocar um pedido lá e tal. E por quê? Sabe que lá vai ser uma vitrine pro produto dele, é um produto Ele novo. tem distribuição. E distribuição é Poder. Exatamente, exatamente. Então, ele sabe que ele colocando o produto dele lá hoje, mesmo eu tendo apertado ele teve que fazer um preço diferenciado para mim, porque hoje eu já compro de outras empresas o mesmo produto e eu já tenho um preço bacana, né? Então ele chegou, não, pô, queria botar meu produto aí. Eu falei, tá bom, próxima cotação que eu tiver eu te mando aí, você me manda o que você tem que eu te falo o que que eu tenho. Quando ele me mandou o preço, eu falei, cara, bacana, seu produto parece ser legal e tudo, mas ó, eu pago isso aqui e é produto conhecido já no mercado, que eu não tenho problema, o seu produto infelizmente é um produto novo que ninguém conhece e não tem lógica eu pagar mais caro do que o que eu É. pago hoje. Foi lá, mexeu, não, faço para você menos do que o que você paga hoje. Aí Por quê? começa a fazer. Ele tem interesse de ter o produto dele lá, porque ele sabe que é uma porta de vazão pro mercado, entendeu? Então hoje, não só hoje, mas assim, de 10, de 15 anos para cá, loja de gesso deixou de ser loja de gesso. A gente tem que vender de tudo ligado à construção, à reforma, né? Eu eliminei muita coisa. Até uns 4 anos atrás eu tinha até bloco, tinha caixa d'água, tinha vaso de banheiro. Mas eu eliminei porque são produtos que têm saída, mas é muito pouco. Então ocupa muito espaço no estoque. Dá muito trabalho, sabe? E quando você vai ver a margem é pequena, o volume que se vende é muito pequeno, então não vale a pena. Então eu fui eliminando, fui enxugando. Hoje eu tenho sim vários produtos de outros segmentos, como eu falei, de elétrica, de hidráulica, de pintura, mas assim, eu deixei só os principais que realmente faz sentido, né? Tudo que tem giro, que tem rotatividade, eu tenho lá. E Entendeu? pensando na mesma mudança que você fez há alguns anos, né? Por exemplo, quando você trabalhava com seu pai. Você fez uma mudança de sair, não, eu faço raspagem, não sei o quê, Sim. foi pro gesso. Hoje, se você fosse fazer uma mudança na sua empresa, visando até o futuro, não sei se, por exemplo, o gesso está parando de ser uma tendência no mercado, enfim, para qual lado você iria dentro da construção ou às vezes até fora? Então, hoje a construção a seco, ela está entrando numa nova era, né? Que é a era do steel frame. Não sei se vocês já Não. ouviram falar. Qual que é a diferença do drywall para o steel frame? O drywall hoje, você vai fazer uma parede aqui, a estrutura metálica, chapa de um lado, chapa do outro, né? Chapa de 1 centímetro de gesso que não pode molhar. O steel frame, ele é a mesma coisa, porém com uma estrutura metálica mais grossa, mais resistente, e ele é com uma chapa cimentícia para áreas externas. Então hoje a gente está entrando aí numa era que nem começou ainda a ser explorada, está engatinhando. Mas hoje a gente já tem aí projetos aqui em São Paulo, próximos aqui, ó, Santana do Parnaíba, Caieiras, Cajamar, Barueri. A gente já tem projetos aí de casas de 300, 400 metros quadrados que ficam prontas em 4 meses. Caramba. Prontas, chave na mão. E o custo é muito. O custo, eu vou te falar que assim, se você pegar um projeto hoje para fazer uma casa, vamos colocar aí uma casa de 180 metros quadrados de construção, né? De área construída. Se você for calcular o custo para um projeto desse
e o custo para fazer isso em alvenaria, talvez o custo da alvenaria aqui, no papel, vai dar um pouquinho menos que o custo aqui do projeto. Porém, a alvenaria, ela te dá muito desperdício, ela te dá muita sujeira, ela te dá muito retrabalho. No final da obra, quando você vai somar tudo isso, aqui fica mais barato. E hoje você já está comercializando esse Sim, steel a frame. gente já comercializa esse tipo de produto lá. Não só a placa cimentícia, mas o perfil de steel frame, a massa, base coat, tem todo um acabamento Aham. que é diferente do drywall. O drywall, ele tem a fita, a massa de drywall mesmo, né? E depois de pronto, o pintor vem, passa um fundo selador, lixa, às vezes usa uma massinha corrida em alguns pontos e pinta. O steel frame, a placa cimentícia, ela tem o base coat, ela tem a fita, que é uma fita diferenciada também, né? E tem ali, depende da pessoa se vai querer fazer um isolamento acústico, um isolamento térmico, tem tudo isso. Mas a gente tem já toda essa linha também, né? Bacana, né? Ou seja, a gente sempre tem que estar ligado, né, na Na tendência. tendência, porque Sempre. senão você, Você para no tempo. Você é engolido É. pelos outros. E muda muito rápido, né? Muda muito rápido, é o que eu falei lá em cima. Que você falou, não. Ele falou, hoje eu sei tudo. Hoje você pode saber hoje, tudo. amanhã já você não sabe é. mais. Entendeu? É o que eu falo pra todo mundo. Muda-se tudo muito rápido, cara. É, a Tudo gente, muito a gente, rápido. por exemplo, hoje o nosso maior canal de aquisição, por exemplo, é o Instagram. Sim, Você falou que, por exemplo, o teu é o Google. sim. Eventualmente, se amanhã acontece alguma coisa, por exemplo, acontece a mesma coisa que aconteceu com o X. Twitter, com o Uhum. X, enfim. O que E você aí? faz amanhã? Começamos novamente. De novo. Exato. Então você Começamos sempre novamente. tem que. O que ele está dizendo que a gente tem que ir testando já outros Isso, canais de exatamente, aquisição exatamente. para você não ficar refém de um único. Exato. Hoje eu falei Google Sim, em sim. contexto geral, mas a gente tem Instagram, Facebook, né? Tem Indicação. também, principalmente indicação. Bastante. Principalmente. Cara, um tempo atrás aconteceu um negócio até engraçado que eu fiquei, assim, orgulhoso, né? Eu tava na época da pandemia ali na Avenida São José, Sei. perto dos remédios ali, Aham. né? E fui numa casa de parafuso. Aí o pessoal tinha isolado lá para não entrar na loja e tava uma fila ali do lado de fora, tal, o vendedor vinha, perguntava de longe, tal, tinha umas 10 pessoas na fila. Aí eu tô aqui na fila, faltava umas 2 pessoas para chegar a minha vez. Eu escutei um cara atrás assim: "Ô, você sabe onde tem uma loja de gesso aqui?" Aí o senhorzinho que tava atrás de mim falou assim: "Cara, tem umas aí, ó. Tem uma aqui, tem outra ali, mas se você não quiser perder tempo, é só lá no Rochidale. Lá, você chegar lá, você vai encontrar de tudo lá. Sabe onde é? Na pracinha lá? No Rochidale, lá, a loja grande que tem de esquina." Aí eu olhei pra trás assim e falei, pô, que bacana, cara. Bacana, Pô, porque o cara não tava Já deu fazendo... cupom de desconto pro cara? Não, nem falei nada, cara. Nem porque o falei cara não tava nada. falando, Fiquei quieto. O né? cara não, né? É o promotor, né? que a gente fala. Exato, mas eu fiquei feliz por aquilo porque eu vi que, poxa, eu fui pra lá, não era loja de gesso lá, não tinha ponto lá. Eu cheguei, finquei minha bandeira lá, pequenininho, sem nome, sem dinheiro, sem crédito. Virou E referência. hoje você vê em um outro bairro, tudo bem que é vizinho, mas você vê num outro bairro alguém aleatório falar de você, indicar referência. você e falar que, olha, vai lá, porque lá você vai, o que você precisar, você vai encontrar lá. Se for nos outros aqui, você vai perder tempo. Você entendeu? Top demais. Isso é muito gratificante, cara. Aquele dia eu voltei sorrisão Sorrisão, né? esticado. Porque... É um daqueles Fazendo um bom dias- trabalho. Exatamente. É um daqueles dias que vale a pena, né? Você fala, vale a pena. Exatamente. Até falando nisso, qual que é teu maior objetivo com a tua empresa hoje? Cara, meu objetivo com a empresa é continuar tendo uma empresa sólida, é continuar tendo um espaço no mercado, sendo reconhecido no mercado, né? Não só por clientes, mas por fornecedores também, né? E continuar trabalhando. Hoje eu penso assim, é que hoje, antigamente quando você falava assim de crescer,
Crescer, você tinha que montar várias lojas, você tinha que montar, né? Abrir vários pontos. Quantas lojas tem? Ah, hoje eu tenho 10 lojas, tenho 100 lojas. E hoje, pelo menos no meu segmento, eu entendo que crescer não é isso. Crescer hoje é crescer realmente. Hoje você fatura X, olha, mas na minha estrutura aqui eu consigo faturar XY. E você ir lá e falar, olha, a meta desse mês é tanto. Mês passado foi tanto, nesse mês a gente vai não dobrar, mas a gente vai 50% mais ali. Bateu o recorde de... Exato. Você entendeu? E tendo um atendimento bacana, não trabalhando igual louco ali naquela correria, naquela loucura. Acho que tem que ser realmente dosado ali, devagar, para você ter um crescimento, mas ter um crescimento bacana. Saudável. Saudável. Você já pensou em vender? É isso que eu ia perguntar. Já, e quase vendi agora, É? nesse último ano aí. Tive algumas propostas. Ah, porque a gente chamou aqui, não sei se você sabe, você já contou pra ele? Não falei. Vai rolar uma proposta É mesmo? depois, né? E assim, porque por conta do livro é 50% menos, né? Tem que dar um desconto aí, né? Não é? Claro. Não, vamos. Segura o livro aí, vai. Então, Ô Hélio, e tá, vamos imaginar que você tivesse vendido, tá? O que você faria? por isso que eu não vendi. O que você faria Você não se fosse- vê fazendo outra coisa. Cara, eu até tenho outras rendas, eu tenho algumas outras coisas que eu faço em paralelo. Mas o que que acontece? Quando a gente está na empresa, quando a gente está no trabalho, está nessa loucura, nessa correria, é adversidade todo dia, é batalha todos os dias, né? E aí você fala, poxa, cara, preciso dar um jeito de tirar um pouco o pé, de, né, ficar mais tranquilo. Pô, eu vou ficar nessa vida aí de até quando, né? Só que isso você fala quando você tá lá, na loucura. Mas quando você começa a parar e pensar, pô, como é que vai ser minha vida se eu não tiver a loja? É isso. Aí dá desespero, cara. Eu comecei a abrir para uma pessoa que me perguntou um dia, "Ô, você não tem interesse em vender?" Eu falei, tenho. Eu tenho, cara. Tem mesmo? Tem. Ó, eu tenho comprador, hein? Eu tenho, eu vendo. Eu vendo. Ó, X. Se vier, leva. Uhum. Tá bom. E aí, quando a pessoa falou que tinha comprador, esse comprador foi lá e olhou e tal, e eu vi que o negócio estava começando a ficar sério, eu comecei a pensar como seria. E aí, a hora que eu comecei a pensar como seria, o que eu faria, eu comecei a entrar em desespero. Teve uma Porque- ocasião que tava eu e minha esposa na praia. Uhum. E, e quando eu vi, eu tava desenhando o nosso modelo, e explicando para ela, né, qual que seria o próximo passo na areia. Meu Deus. Então, assim, eu acho que a gente não consegue, Não consegue, cara, não consegue. parar. Você Não- pode não até consegue. vender, sim, Exato. mas você vai partir para um outro projeto, você Exato. vai fazer alguma outra Então, coisa. até é aí que está o problema. Porque hoje a maior dificuldade de você montar um segundo projeto e tal, montar uma outra coisa, é a questão da experiência, né? Diferente de alguns, que nem eu estava assistindo ontem o Thiago Tecar, né? E ele está montando várias franquias aí, General do Óleo, como que é? Tem uma lá do T-Donuts, que é daqueles docinhos e tal. É diferente, por quê? Lá o cara tem realmente um potencial maior, ele contrata ali uma equipe para projetar a franquia e tal, e bota a coisa para andar, né? Agora, pra gente que é pequeno, para você montar um outro negócio, que de repente você não tem a bagagem que eu tenho no gesso, até você aprender, até você quebrar a capital cara próprio. ali com capital próprio, na situação que nosso país está hoje, é quase que impossível. Porque aquilo que eu estava falando também quando a gente estava descendo as escadas ali, pode ser com certeza a sua empresa, a minha empresa,
ela passa por fases. Sim, Em muitas. em cada fase você aprende muito. Muito. Então, muito. para você ter uma expertise em algo, não é da noite pro dia. Não é de maneira nenhuma. E eu falo isso por experiência própria. Todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias. Todos os dias. É muito desafiador, né? Não só com relação ao mercado, que muda repentinamente com frequência, mas é muito desafiador hoje você... são regras fiscais, são regras trabalhistas, são regras... o mercado financeiro, tudo isso te obriga a mudar várias vezes em um pouco espaço de tempo, Exato. entendeu? Então, tudo isso é dificuldade. E aí quando eu falo pra você, o meu desespero foi quando eu pensei assim, pô, peraí, o que eu vou fazer? Qual vai ser sua rotina? Exato. Porque eu até conversei com a Fernanda, falei, amor, se der certo a venda da loja e tal, a Vitória já tá terminando a faculdade e tal, a gente vai ter que arrumar alguma coisa pro Gu fazer, porque o Gu quer ficar na loja, ele queria tocar a loja. Aí quando eu falei pra Quantos ele, anos ele tem? 18, faz 19 agora em agosto. E aí, quando eu falei pra ele que ia vender, ele falou, pô, pai, e aí? E eu? Compra. Então, cara, se tiver dinheiro eu passo pra você mesmo. Não, pô, não tenho e tal. Eu falei, então, Coloca aí na negociação. vamos fala, ver cara, o que vai dar aí ele e a tem que gente faz alguma coisa pra você tocar depois, né? Mas aí eu comecei a pensar, cara, aí eu fui atrás falei, bom, meu custo de vida não eu não tenho um custo de vida caro, né? Pensei, fiz conta, falei, meu, eu com X aí, eu vivo um mês e tal, então eu vou pegar essa grana, vou investir em alguma coisa que me dê um retorno e monto alguma outra coisa para o Gustavo se virar. A Vitória se forma em medicina agora, não vai depender praticamente nada da gente. E eu e a Fernanda vou ficar de boa, tranquilo, queria alugar um motorhome e viajar o mundo aí, né? Mas quando eu fui ver a parte de investimento, o que daria de retorno, esse valor, o que eu poderia, né, ter de volta, aí que eu desanimei mais ainda, cara. É porque parte do teu rendimento você precisa reinvestir justamente para você não perder dinheiro. Exatamente. E daí o que sobra, você precisaria trabalhar com isso. Exatamente. E aí foi onde eu declinei total. Falei, não, você tá louco. Hoje eu tenho um negócio que tá montado, que tá estruturado, que eu tenho conhecimento, que eu tenho, como eu falei, a gente erra sempre, a gente tá sempre aprendendo. Todo dia é um aprendizado novo. Ainda Todo mais dia... com um projeto novo, enfim, Isso, você acaba exatamente. aprendendo. Todo dia é uma novidade. Mas assim, com todas essas dificuldades, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho conhecimento no que eu tô fazendo. Agora você imagina montar um negócio novo, Uma oficina. de algo que você não domina, não que você vai ter que começar do zero, e eu digo do zero mesmo. Cara, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito dinheiro para poder rasgar, porque você vai rasgar, porque todo negócio você é obrigado, você não vai aprender ali na apostila, no livro. Você nesse pode se até aprende. pegar, Não, nesse aí tem tudo. Pode faça acreditar. direito, faça dinheiro. E aqui, ó, mais uma frase, Aham. essa frase aqui, tem gente que fala assim, eu sei ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você pode ganhar uma vez. De repente você não ganha a segunda. Agora, fazer dinheiro, que foi o que meu pai fez a vida toda, Uhum. aí eu digo que o cara é bom. Isso Porque aí. fazer dinheiro, quem sabe fazer dinheiro, faz sempre. O cara hoje tá vendendo coxinha, amanhã ele tá vendendo edredom, tá vendendo qualquer outra coisa, vai no Brás, compra perfume, compra bolsa, vai visitar salão de beleza, vai visitar porta de banco na hora do almoço. E se vira, o cara faz dinheiro, você entendeu? Hoje você não tem sócios. Não, graças a Deus não. Por que graças a Deus?
Porque eu não vejo a sociedade com bons olhos. Por que eu estou te perguntando isso? Vamos supor a mecânica, Hum. né, que a gente trouxe como um exemplo aleatório aqui. E se você fizesse sociedade com um cara que ele tem expertise no negócio? Eu até entraria numa sociedade hoje, Ale, mas assim, eu entraria numa sociedade se fosse muito claro quanto que eu ponho, quanto que é o meu retorno. E eu não vou nem lá. Quanto que eu preciso investir para funcionar, para rodar, qual que é a projeção do negócio, quanto vai faturar e quanto Você seria vai um dar... sócio investidor. Exato. Só investidor. Só investidor. Que é o que a maioria hoje faz. Mas num negócio muito transparente e assim, com chances pequenas de dar errado. Aí eu teria coragem. Mas como as sociedades que eu já participei, de pegar, na maioria das vezes, ou quando eram os dois ferrados, entrava os dois sem nada. Não, mas pô, se não der certo. Não, se não der certo, eu não tenho nada, ele também não tem. Se não der certo, a gente separa, cada um vai pro seu canto. Mas o que acontece? Você entra sem nada. Começou a melhorar um pouquinho, você compra um sapato novo, você chega na empresa, o cara olha pro seu sapato e fala, filha da mãe, tá me roubando. Você comprou um sapato, mano. Você comprou um relógio novo, o cara... Ou vice-versa, entendeu? Tem muito problema porque pode até ser por falta de um Afinidade. contrato bem feito, de ter resolvido ali bacana, deixar bem estruturado o que é de cada um, qual é a função de cada um, qual é o dever de cada um, pode ser. Mas assim, o maior dos problemas é realmente a hora que a coisa começa a andar ou a falta da coisa andar. É porque quando você fala relógio, sapato, não sei o quê, eu acho que é questão de estilo, né? Do estilo de vida da pessoa. Sim, exato. Se a pessoa gosta de se vestir bem, de ter um relógio caro, não sei o que e tal, ela faz o que quiser com o dinheiro. Inclusive com O boleto outro atrasado. está Exato. investindo Exatamente. no mercado, sei lá. Exato, porque você concorda comigo que uma empresa, para ela dar certo, principalmente se for com sócios, tem que ser uma coisa muito bem combinada. Ó, tem que ser feito um estudo. Ó, a empresa tem capacidade de ter um faturamento de, sei lá, 100 mil, vamos dar um exemplo. E o nosso gasto mensal, as nossas despesas com reinvestimento em mercadoria e tudo, a gente vai ter aí, cara, 70% desses 100 mil de faturamento a gente vai ter que botar de volta no negócio. Vai sobrar ali 30%. 30% a gente vai precisar pagar as despesas fixas, né? Que vamos colocar aí que dê 15%. Vai sobrar 15%. Esses 15% é 50% meu, 50% seu. Beleza? Beleza. O 70% que a gente vai reinvestir, ele precisa ser reinvestido e não pode mexer, não tem como mexer, senão a empresa não vai andar. Aí muitas vezes a pessoa monta uma empresa hoje, ela já quer, tá faturando 100 mil, ela já quer tirar 50 no primeiro mês. Você entendeu? Mas sabe, participei durante muito tempo de uma comunidade de empresários. E o que mais tinha lá, quando tinha problema com sócios, é que não tinha um contrato bem redigido. Exatamente. A falta É um de... contrato de sócios, onde Isso. tem cláusulas específicas, tal. regras. Tem regras. Regras e regras claras que não podem ser quebradas. Esse é o maior problema da sociedade. O papo tá bom, mas agora chegou a hora do putz. Putz. Vixe. Putz, sério? Essa hora que o filho chora, a mãe não vê. Vê, depois vai ver. Vai ver, É né? só mandar o link. Pior Só é que mandar o vai link. ver, né? E a gente publica nas redes sociais, não é só a mãe, todo Meu Deus, mundo vê. Todo mundo vê. Meu, eu vou fazer questão de explicar o putz. Eu falei pra ele, mas eu falei pra ele do putz, ele putz. E foi exatamente isso. A gente foi fazer esse quadro pela primeira vez, o Murilo tava sentado aí. Aí ele falou, ô Doc,
Qual que pode ser o nome desse quadro? A Murilo fez. Putz. Putz! Falei, Putz. é isso aí, pronto. Puta ideia. Bacana. Quer começar? Não, começa você. Ah, você falou que tava cheio de Eu tô mesmo. perguntas. Então, É que começa. se eu começar, ele já vai... Tá bom, vamos lá. Um sonho. Viver bem. Tá bom. Em cima da pergunta dele, eu vou falar para você então uma coisa. Isso é um sonho ou já foi realizado? Ainda não foi realizado. Mas vamos chegar lá. Tá. Quando eu digo viver bem, Ah, não estou falando de luxo, não estou falando de condição financeira. Estou falando de você ter uma vida mais tranquila, sem tanta pressão, sem tanta cobrança, sem tantas responsabilidades. É, Um pouco mais, tranquilo, mais você leve. é só você dar uma olhada no IBGE qual que é a idade média, né, do brasileiro. Sim. Será E que eu tenho aí- que correr um pouco? Hã? Tem que dar uma acelerada? Agora, eu gostei da sua pergunta e vou em cima dela. Qual é um sonho factível, assim, um sonho de Conquista. conquista? Seja correr uma maratona ou seja Pular de Com- bungee jump. comprar uma casa assim, assim, assado num lugar tal. Qual é a conquista, melhor que sonho, qual é a conquista que você ainda não realizou, mas você sabe que vai realizar? Cara, hoje eu diria pra você que o meu maior sonho, assim, de conquistar é eu realmente estruturar a empresa de uma forma que ela consiga girar bacana, sem que eu precise estar lá todos os dias. E aí eu tenho um pouco mais de tempo para poder ter uma casa fora de São Paulo, você entendeu? Que eu não precise estar na empresa todos os dias, eu possa de repente pegar a patroa e falar, meu, vamos pra praia na segunda-feira. Ficar lá 2, 3 dias. Não vou parar de trabalhar. Mas Eu- sair fora da operação. Mas sair fora do operacional. Esse é um grande sonho que eu estou buscando e vou conseguir, se Deus quiser. A gente quer estruturar isso. E ter uma casa fora de São Paulo, como eu te falei, tenho vontade de morar no interior, né? Não longe, interiorzinho perto aqui, para ter um pouco mais de tranquilidade, poder criar uns cachorros e ficar mais tranquilo. Esse é o meu objetivo. Desde que o Gustavo esteja no caminho Caminhada. dele, a Vitória também no caminho dela. E acho que a melhor realização de um pai é quando você vê os filhos, né, já formou, está no seu caminho, mesmo que não faça uma faculdade, mas já sabe se virar, já está no caminho. Acho que você consegue olhar para frente com um pouco mais de tranquilidade. Verdade. Esse é o grande objetivo. Um medo. Medo? Acho que nem de morrer. Receio. Receio com gente falsa, cara. Falsidade. Falsidade. Isso eu Mas não tenho. tem muito, né? Se gritar, gritar ali embaixo. Ali, Se meu gritar, Deus pega do céu, falso. Cara. Ixi. Cara, é que não, o nome já diz, né? Falsidade, não vão se declarar, né? Exato. Mas tenho muito receio de pessoas que às vezes batem no seu ombro, pô, tamo junto. Você é o Tamo cara. junto, sim, quando você tá bem. Exatamente. Uma pergunta que eu gosto. É repetitiva, mas eu gosto. Não pode faltar. Não pode faltar. Devia estar assistindo um Mas podcast. eu dei uma Incrementado. incrementada nessa pergunta. Pessoa viva, tá? Viva. Se você tivesse a oportunidade de
trocar uma ideia, meia hora, até uma hora, né, se você tivesse oportunidade, com uma pessoa de qualquer lugar do mundo, com quem que você gostaria de bater esse papo? Rick Batista. É mesmo? É um cara que eu admiro. Pela história de vida, desde quando iniciou, por tudo que aconteceu, que passou. E como ele vive hoje. É um cara que eu acho que eu teria interesse de bater um papo com ele. Legal. Investir. Se fosse pessoa, só um minutinho, Claro. se fosse você falasse pra mim, alguém que já morreu nesse sentido, Silvio Santos. Também é um cara que eu me inspirei muito, 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 muito. É um cara que não tinha tempo ruim. É isso. Verdade. Investimento na empresa ou fora da empresa? Na empresa. Sempre. Empresa rica, dono pobre. Não pode ser o contrário. Eu prefiro empresa rica e dono rico. Warren Buffett. Eu tenho uma piadinha sem graça que meu pai sempre fez e eu vou falar aqui. Eu prefiro ser um rico com saúde do que um pobre doente. E às vezes eu falo isso, né, em algum lugar, e o cara fala, não, tá errado. Eu falei, tá errado, caramba, quem tá falando sou eu? Né? Porque Sou eu, normalmente tô assim, dizendo. eu prefiro ser uma pessoa pobre com saúde do que Exato. um rico doente. Né? Eu prefiro os dois, que Não, eu quero entendeu? os dois. É verdade. É, Deixa eu pensar. é a sua? Audi ou BMW? BMW. Sabe do que tá falando. Pra quem não tá entendendo, o Hélio é um grande apreciador de carros. Então, tô perguntando pra quem manja do assunto. Elio, se você pudesse fazer 3 pedidos pro gênio da lâmpada, ó, quais seriam esses? Apenas 3 pedidos. 3 pedidos. Saúde plena. Sabedoria para estruturar a empresa da forma que eu tenho o objetivo, o sonho, né? Uhum. E o terceiro pedido, que a família esteja bem também de saúde, que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja feliz. Pensei que a terceira seria assim, mais 3 pedidos. Não, senão vira bagunça. Você tem que ser objetivo, né? Você tem que ser exatamente. objetivo. Se a família Porque estiver senão bem, você vai... cara, se eu tiver saúde Aham. plena, tô bem de saúde, a empresa tá bem estruturada, tá rodando, tô tranquilo. E a família É verdade. tá bem, É isso. o que você precisa mais? É isso. Às vezes eu fico pensando, e cara, realização, né, não sei o quê, sob alguns pontos de vista, cara, eu sou um cara realizado já, Com certeza, né? com certeza. Eu me sinto um cara realizado É, e olha que eu ainda tenho coisa pra fazer. Né? porque, Todo por isso que eu mundo falei, tem, o né? ponto de vista. Sim, Mas acho que os mais importantes mesmo, cara, acho que eu já alcancei já, graças Exato. a Deus. Esses dias eu vi um corte, era do... Sabe o João Kepler? Conhece o João Kepler? JK? cara, Ele apresenta o Pivotando no SBT, um programa, um podcast empresarial. Mas sei. enfim, Não. ele tava lá no podcast dele. E tinha uma moça que tava com ele. Eu não sei se ela participa do Shark Tank, enfim. Mas ele tava com uma convidada e daí ela falou assim: você já imaginou que provavelmente várias pessoas sonham por um dia ter a tua rotina?
por um dia ter exatamente isso que a gente está fazendo? Participar de um podcast, participar de um Exato. podcast com você, Exato. enfim. Coisas que, às vezes, quem tá ali na situação, beleza, bacana, tá, mas não é uma coisa assim, nossa, extraordinária. Mas tem muita gente que, cara, nasceu, viveu, vai morrer e não vai saber o que é uma situação dessa aqui. Muitas vezes tem um sonho de participar de um negócio desse aqui e não vai ter a oportunidade. Sim. Você entendeu? Então, assim, o que eu não esqueço em momento algum é de onde a gente veio, cara. De onde a gente veio. Porque quando você deixa de pensar de onde você veio, onde você está hoje, de repente eu vejo muitas pessoas que só reclamam. Só reclamam, nada tá bom, nada... é só reclamação. Mas se você olhar de onde você veio, de onde você começou e onde você está hoje, você vai ver que você não tem motivo nenhum para reclamar. Muitas vezes as dificuldades que você tem hoje, as situações, os estresses que você tem hoje, foi o que você pediu lá atrás. Exatamente. Você entendeu? Felipe Tito mesmo fala. Pô, você pediu a chuva e não quer lidar com a lama? E é certo, porque, cara, eu tenho dor de cabeça hoje com motorista? Tenho. Porque eu tenho caminhão. Exato. A empresa tem caminhão. Eu tenho problema hoje com funcionário? Tenho. Por quê? Porque eu tenho funcionários. Exato. Eu tenho empresa. Não foi o que eu pedi lá atrás? Então, as pessoas hoje, eu vejo que tem algumas pessoas que elas se esquecem de lá de trás, cara. Eu acho que uma das maiores falhas que, não vou falar por todo mundo, enfim, mas que nós temos da gente sempre olhar para cima, né? Daí você vê e tal, você fala, caraca, velho, se eu tivesse naquela posição aí sim, né? Mas você deixa de olhar para baixo e fala, cara, o que você falou agora isso. O que você falou agora é pura verdade. Quantas pessoas sonham em estar no seu lugar, nem que seja por um dia. Exatamente. E tem um outro ponto ainda que eu queria destacar. Cara, as pessoas, ainda mais agora com redes sociais e tal, ela só vê a parte boa. A parte boa. Ninguém posta a tragédia. Ninguém. Sabe aquele dia que você chora em casa? Você é louco. Aquele dia que, putz, igual você falou, putz, e agora, cara? Tá vencendo amanhã, como que eu vou fazer para pagar no seu... Ninguém vê essa parte. Ninguém vê. Né? Só vê a parte positiva. Exato. Esse E comparativo vezes, é muito irreal. Exato. Eu lá na loja tô cansado de ouvir isso, cara. Pô, o negão tá bem, o negão tá rico, pô, nem vejo mais ele aqui. Tá bom, você não me vê aqui na frente, mas eu tô lá dentro, cara. Tem dia que eu chego 4h30 da manhã e vou embora 11 horas da noite. Sem falar os dias que você ficou preso ainda. Não chegou nesse ponto não, pô. Não, tô brincando. Esse processo tem, mas Pelo não chegou amor de a ser preso. Mas não é isso? As pessoas olham e falam, puta, o cara Exatamente. E uma outra coisa também. Eu sou um heavy user de rede social, né? Sim. Até porque eu cuido do marketing aqui do escritório. Então eu acompanho bastante. Eu tava vendo um vídeo de dois caras, duas pessoas treinando, na verdade. E daí o cara, ele tá levantando um peso. Aí chega uma menina e fala, nossa, tá levantando bastante peso. Ele fala, não, isso daqui não é nada. Ela fala, cara, você se comparar tá tirando tua alegria. É um peso pesado sim, é que você tá se comparando com o cara que é powerlifter, enfim, vive do negócio, mas se você for ver a carga que você tá pegando, é pesada sim, e é um puta de um avanço, sabe? Então eu não lembro exatamente a frase, mas assim, a tua comparação tá tirando a tua alegria, um negócio assim. E até a gente falando de, imagine que uma pessoa poderia estar no seu lugar e tal, de certa forma a gente tá comparando de novo, né? A gente entende a metáfora, mas a gente tá falando, tá, tem gente que tá
abaixo, tem gente que tá acima. Esse efeito de se comparar Sim. a todo momento mina um pouco a gente. Mina, e se você não tomar cuidado, você às vezes até tem um potencial, você tem capacidade, mas de tanto você ficar olhando, o pessoal tem aquele negócio, você tem que mirar alto, você tem que pensar grande e tal. Beleza, temos sim, mas você não pode colocar uma meta que de repente vai ser Irreal. irreal para você. Que aí você vai ficar olhando, pô, o cara Puta, conseguiu não consegui e eu de não consegui novo. de novo. E tem Você um outro entendeu? ponto também, a gente está falando disso, já passou do tempo ali. A gente Eu vai tinha parar. pergunta, mas eu nem vou falar. Não. Mas, putz, eu queria passar um dia com a vida dessa pessoa, ok? E o processo que ela passou para chegar aí, você estaria disposto? Porque muita gente quer o lado Justamente bom, mas assim, por esse cara, detalhe que a gente falou agora. e o trajeto Será que a esse pessoa está cara... enxergando realmente a vida da pessoa ou ela está enxergando só a parte boa? Exato. Do Instagram. Você entendeu? Sabe, Porque, cara, você todo é mundo empresário, ser nós humano, somos todo mundo é empresários. ser humano. Cara, o que o pessoal fala, quem não é empresário e fala de empresário, só vê a parte romântica. Só. Mas não é isso. E a grande maioria não faz nem ideia dos bastidores. Exato. Essa é a grande verdade. Porque, ó, você quer ver um cara que eu admiro como empresário, mas eu não queria ter a vida dele. O Luciano da Van. Dá? Da A Van. van. Ah, tá. Admiro ele como empresário. Pô, o cara montou um império, Império. bem sucedido. Hoje tá lá, pô, pega um helicóptero, vai visitar a loja tal, vai para outro lugar tal. Mas eu fico imaginando como será que deve ser o Luciano em casa? Qual será o tempo que ele tem de folga? Qual será o tempo que ele tem ali de realmente, cara, se desligar de tudo e viver ali com a esposa, com os filhos, talvez com netos? Será que tem esse tempo? Que com todo esse império, Eu tava vendo, assim, também não é a melhor pessoa, enfim, cada um. Mas que ele é dono da Swift, ele é dono daquele frigorífico grande. JBS, O Joesley. Joesley. Ele tava falando de quantas marcas ele tem. Uhum. Acho que eram 51. Sim. Como que você lida com 51 marcas? Tinha corte no vídeo porque ele não lembrava. Ele, tal. Então, 51 marcas? Como que você consegue... cara, eu assim, de um tempo pra cá eu deixei de almejar coisas gigantescas. Eu sempre fui um sonhador, de querer crescer, de querer fazer e tal, mas assim, como eu falei lá atrás, sempre tudo tem limite. Minha mãe sempre me falou isso, filho, tudo que é demais sobra. E ela tem razão no que ela fala, cara, desde quando eu era pequeno. Tudo que é demais sobra. só pra gente terminar, falando do Joesley, cara, eu acho que é um pouco do perfil também. Sim. Valores. Sim, exato. A gente, pelo que você falou, e eu também tenho, família, passar um tempo com a família, Exato, né? exatamente. Ver o sucesso dos filhos, não sei o quê. E é uma maneira de pensar, mas não é a única. Sim. Tem outras pessoas que têm Pensam outros diferentes, valores. Exatamente. Né? E a gente aprendeu ao longo da vida a respeitar isso. Eu não vou julgar o cara que quer, Não. pô, o cara quer montar um império. Eu quero deixar um legado. Isso, Tá tudo beleza. certo. É o que vai te satisfazer, é o que te deixa bacana, feliz. Meu, vai embora. Tá disposto, né? Pagar o preço, né? Você vai pagar. Se o cara tá bem com aquilo, parabéns pra ele, cara. Mas hoje, eu, Hélio, o meu Tem outras objetivo, prioridades. as minhas prioridades são essas que eu falei. Eu não preciso de muito para ser feliz. Não que eu esteja, será que ele desanimou? Não, não é isso. Não é isso. Só que eu entendi que a gente não precisa estar fazendo um monte de coisa para poder estar realizado. A gente pode fazer uma coisa, de repente, de médio porte. Não precisa ser um negócio gigantesco.
Mas um médio porte bem estruturado, bem organizado, vai rodar bacana, vai te trazer um resultado legal que você ainda pode ajudar pessoas, você pode dar espaço para outras pessoas ali, você vai continuar sendo uma ponte, mas você vai ter uma qualidade de vida bacana também. E o Entendeu? CLT é acomodado? Cara, tem bastante, hein? É, mas Bastante. de novo, velho, eu vejo algumas pessoas E tá tudo que bem, têm viu? E tá potencial, tudo bem, eu deixei mas de... o cara não tem essa pretensão Exato, e assim, Ale, de boa. bacana, é o que o cara quer pra ele. É, Você entendeu? Eu conheço pessoas, cara, não tem condição de comprar um sapato novo. Mas ele vive bem, ele tá bem dentro daquilo ali que ele buscou pra ele, porque eu entendi que tudo na vida são escolhas. é. Já começa por aí. Você decide o que você quer pra você. Tem gente que, pô, eu tenho amigos que saem de casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e passa o dia inteiro e viaja e vai para o Paraná e volta, isso, aquilo, é reunião, é não sei o que, você não consegue falar com a pessoa. Mas é a vida que o cara escolheu e que ele gosta. Eu acho que só não vale uma coisa. É reclamar, E isso né? esquece, Você cara. escolheu, cara, não vale reclamar. Exatamente, exatamente. Tanto que lá dentro da empresa, no administrativo, reclamação, negatividade, tá proibido. Tá Pilar. proibido. De jeito nenhum. Ah, mas hoje, nossa, tem um monte de conta. Pss. Aqui não. É. Tem conta? Tem. O dia tá começando, pô. Você tá vivo, tá aí, ó, tá bem. Agradece. O dia começou agora. Se Deus deu a liberdade de você estar aqui mais um dia, é mais um dia de oportunidade. Por que você já vai começar o dia falando que tá errado? Em um dia Não é acontece tanta justo. coisa também. Meu, cara. E eu vou te falar que eu não cheguei a participar com você, com você sobre isso, mas falei um pouco lá com o Rafa. E assim, a gente de outubro para cá, a gente passou por uma mudança muito grande lá na empresa, né? E aí, de ali novembro, finalzinho de novembro, foi quando eu falei, ó, a partir de hoje, eu não quero mais ninguém aqui reclamando, ninguém aqui falando que, hoje tá difícil, hoje tá isso, tá aquilo. Tá proibido de reclamar aqui. Beleza? Vamos combinar? Todo dia é um novo recomeço, todo dia é um dia de oportunidades e a gente vem aqui para fazer a coisa acontecer de forma positiva, não negativa. E eu vou te falar que, cara, melhorou assim 90% o nosso Com dia. certeza. Quando começa, esqueceu? Não, aqui não. Ah, tá certo. Mudou muito, cara, muito, porque muito. é um Faz toda a ambiente, diferença. né? É. Faz toda a diferença. Porque pessoas negativas, pessoas que só reclamam, não agregam em nada. Hélio, eu ficaria aqui mais 1h30, que já tá dando 1h30, mas a gente tem que cumprir aqui, Sim, né, o taxímetro ali. E eu vou pedir para você finalizar aí. Na verdade, seguindo as finalizações constantes dos nossos programas, a gente sempre ao final do Putz, a gente passa a palavra para o nosso convidado para que ele fale, dê uma mensagem, seja para empresários, já teve para empresários, já teve para funcionários, para equipe, já teve Geral. para familiar, enfim. Uhum. Aí você escolhe para quem e o assunto. O microfone é seu, a câmera é sua, bacana. pode dar um... Cara, eu acho que eu posso passar uma mensagem aí abrangindo, né? Todo mundo. Pegando todo mundo, porque ser humano, cara. Ser humano. O empresário é um ser humano, por trás do CNPJ tem um ser humano, tem um CPF. Na família é ser humano. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que a pessoa não pode, se você está aqui na Terra, você não pode passar em vão, né? Eu até tenho uma frase não sei se vocês conhecem aí, o Felipe Comelli, dono da Comelli Transportes. Não conheço. Ele tem uma frase, tá até no meu WhatsApp aí, na parte de cima lá. Fique
esteja à toa, mas não fique à toa. O que quer dizer isso? Você quer ficar um tempo à toa, ir num shopping, olhar vitrine e tal, beleza. Mas não fique à toa, não seja uma pessoa à toa. Busque conhecimento, busque experiência, busque conhecer pessoas, lugares. Busque sempre estar em atividade. Legal, bacana. Porque Boa. isso é um combustível de vida. Quando você vê coisas novas, isso te incentiva a querer outras coisas, e querer outras coisas te empurra para ser uma pessoa produtiva. Legal. É isso. Boa. Gostou? Boa. Sempre tem um, né, Acho que é o principal de tudo. É umas que eu falo, mensagens boas. isso eu falo para funcionário, isso eu falo para amigos, representantes, fornecedores, falo para família, filhos, cunhados, cunhadas. Acho que você tem que estar sempre em atividade. Você não pode nunca achar que você já chegou no topo e que você não precisa mais. Você precisa sempre. Nunca sabe. E é assim que a gente termina o nosso episódio, né? Mais um episódio pra conta aqui, né? Estamos na casa dos 60 e poucos, né? A gente logo tá Já nos tem, 70. É, A gente já tá aqui desde agosto de 23. É bacana. um tempinho já. Bacana. E é isso, pessoal, né? Agradeço a participação. Agradeço a participação do nosso convidado. Para Eu que você que ainda não agradeço. adquiriu o livro Faça Direito, Faça Dinheiro, já tá na Amazon, né? A gente vai deixar o link na bio aqui. E você já pode garantir o seu. Já dá uma avaliação lá no de 5 uma estrelas. avaliação é Coloca um importantíssimo. comentário lá que ajuda a gente bastante. E hoje a gente se tornou... É que o pessoal tá vendo lá pra frente, mas no momento desse podcast nos tornamos best-seller. Então, provavelmente Parabéns. você vai ver na livraria mais próxima aí da sua casa, do seu trabalho, enfim. Tá bom? E é isso. Agradecer mais uma vez vocês, agradecer nosso Eu convidado, que agradeço. Obrigado, nosso Muito obrigado pelo host, convite. co-host aqui. E é isso. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Valeu. Fechou? Ó.